E aí, pessoal? Vamos começar uma série de vídeos sobre trigonometria, ok? É simples. A gente vai começar pela razão trigonométrica no triângulo retângulo. Só recordando, né, o que é o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aquele que tem um dos seus ângulos medindo 90 graus. Perceba aqui que no cantinho, ó, tem um ângulo de 90 graus, ok? E ele tem suas características, né? Se destaca muito bem, oposto ao ângulo de 90 graus, se destaca esse lado aqui, ó, que a gente chama de quê? Hipotenusa. Os outros dois lados, que são menores, veja, esse lado aqui, que é o lado B, eu chamo de cateto. Esse lado aqui, lado C, eu chamo de cateto. Para destacar um do outro, se eu levar em conta o ângulo, eu posso nominá-lo de algo mais. Veja bem, além do ângulo de 90 graus, eu percebo um ângulo bem destacado aqui embaixo, ó. Vamos chamar de ângulo alfa, ok? Então eu tenho o ângulo alfa também aqui bem destacado. Então, diante dele, oposto a ele, esse cateto que me apresenta, eu vou chamá-lo de cateto oposto. Oposto ao ângulo, certo? Esse outro cateto aqui, passando ao lado, vamos dizer assim, eu chamo de cateto adjacente. Ok? Grava bem esses nomes aí. Por quê? Porque a gente vai fazer três relações entre esses lados, levando em conta o ângulo. Então, veja, eu tenho o triângulo retângulo, tenho o ângulo bem destacado, o ângulo alfa, e tenho destacado também seu cateto oposto, ou seja, o lado oposto ao ângulo alfa, né, ó. O lado oposto ao ângulo alfa, que eu chamo de cateto oposto, e tenho também o cateto adjacente ao ângulo alfa. Tem que ficar muito bem destacado, porque nós vamos ver a razão entre eles, as razões entre eles, certo? Então, vamos para a próxima figura e você vai ver as três razões que eu posso criar entre eles. Veja, se você olhar para cá, olhando aqui, ó, você vê que eu tenho igualdade aqui, ó, tenho igualdade nos três. Logo após a igualdade, eu tenho a razão, que é feita utilizando os lados do triângulo, e tenho o nome que se dá a ela aqui antes da igualdade. Levando em conta quem, ó, o ângulo. O ângulo está destacado aqui, ó. Assim, observando, você vai ver que o seno de alfa, ou seja, o seno do ângulo alfa, desse ângulo que está bem destacado, como é que ele é calculado? Ele é calculado dessa forma, ó. Tá aqui, ó. A medida do cateto oposto ao ângulo. Quem é o cateto oposto a alfa? Quem é? É beta. Beta não, é B. Quem é a hipotenusa? Porque perceba, ó, medida do cateto oposto a alfa sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É esse lado aqui. Então, se escrevêssemos com números, para simplificar, seria assim, ó, seno
de alfa é igual a B sobre A. Quando fizermos um exemplo, você vai ver que é muito mais simples do que tantas palavras colocadas aí. Ok? Esse é o seno de alfa. Veja a próxima razão, ó, que vamos chamar de cosseno de alfa. Quem é o cosseno de alfa? Cosseno de alfa é a medida do cateto adjacente a alfa. Quem é o cateto adjacente? Se você voltar à figura, chamamos de cateto adjacente esse lado do triângulo sobre a hipotenusa. Perceba que o denominador é a hipotenusa, ou seja, esse lado, o lado A. Então, como seria escrito isso? Simplificando, ficaria cosseno de alfa é igual a C sobre A. Certo? Beleza. Vamos para a terceira razão. Quem é a terceira razão? Tangente de alfa. Ora, tangente de alfa é a medida do cateto oposto a alfa sobre a medida do cateto adjacente a alfa. Então vamos lá, quem é o cateto oposto? B. Quem é o cateto adjacente? C. Simplificadamente, como é que eu escreveria isso? Tangente de alfa é igual a B sobre C. Perceba que eu estou levando em conta o ângulo que me foi dado. O ângulo alfa. Certo? Beleza.